A espiritualidade dominicana é formada pela vida comunitária, pelo estudo e pela oração e existe em função de uma missão essencial, a pregação do Evangelho. Hoje, existe cerca de 5.000 dominicanos espalhados em 80 países do mundo. Entre os ilustres filhos de São Domingos estão Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Vitória, São Tomás e um dos países e um dos pais do direito internacional, São Francisco de Vitória, né? O caminho de São Domingos foi percorrido entre o Evangelho e o mundo. E para falar sobre a espiritualidade, as fontes da inspiração de São Domingos e aquilo que chegou até nós para inspiração aos homens e mulheres de nosso tempo, tenho a alegria de receber 2 filhos de São Domingos aqui, o Frei Paulo Sérgio Catanhede, frade dominicano, doutor em educação e professor da Universidade Estadual de Goiás. Frei Paulo, bem-vindo, já é conhecido aqui dos nossos telespectadores, uma alegria recebê-lo. Obrigado, Padre Wellington, é uma alegria estar aqui novamente participando. Esperamos contribuir, tentando transmitir um pouco da riqueza que é a espiritualidade de nosso Pai São Domingos. E também desejando um feliz dia, recebemos a irmã Sandra Eide, religiosa da Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Montéis, com graduação em Serviço Social e especialização em Direitos Humanos. Irmã, seja bem-vinda, que alegria recebê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Padre Wellington e todos vocês que nos escutam. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma alegria muito grande participar e poder compartilhar com vocês um pouco da nossa espiritualidade. Esperamos que vocês recebam com muito carinho e possam sentir a alegria que nós sentimos em vivenciar esse carisma dominicano. É verdade. Frei Paulo, a gente começa perguntando sobre esse personagem, né, que dá nome a esse modo de se vivenciar a espiritualidade, que é São Domingos, né? Quem foi Domingos de Gusmão antes da experiência, da geografia, contar a história dele a partir da perspectiva da santidade? Então, Domingos foi um clérigo, um padre, não é, que nasceu na Espanha. E ali no século XIII, um dos grandes desafios que a igreja enfrentava naquele momento era o desafio do enfrentamento com os movimentos heréticos daquela época, sobretudo os cátaros, os albigenses. E Domingos sentiu a necessidade de contribuir com uma igreja que deveria se colocar em missão. E assim, ele se colocou em missão, tendo como principal objetivo da sua missão a pregação do Evangelho e a vivência da pobreza evangélica. Então, Domingos, depois também ali juntamente com São Francisco de Assis, a história da vida religiosa costuma associar São Domingos a São Francisco. Às vezes nós consideramos os franciscanos nossos primos, vamos dizer assim, porque foram projetos de vida e missão bastante parecidos, tentando transmitir para o mundo daquela época uma maneira nova de se viver a espiritualidade cristã. A espiritualidade dominicana, ela é antes de tudo cristocêntrica, né? A pessoa de Jesus no centro da pregação. Que interessante. Irmã Sandra, como a gente pode identificar elementos da espiritualidade dominicana nas famílias que formam essa grande família dominicana da qual vocês participam? Então, eu pertenço a uma congregação religiosa que foi filiada em 1850. Em 1850 nasceu, né, Congregação Dominicana de Nossa Senhora do Rosário de Montéis, e a minha fundadora, Madre Anastasia, ela se encantou, né, com a espiritualidade dominicana,
conheceu, aprofundou e desejou que a congregação dela pertencesse a essa família, né, de São Domingos. Por isso nós somos dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteiro, né, uma congregação que vive a espiritualidade de São Domingos, né? E uma característica muito forte dessa espiritualidade, que ficou como herança também para a nossa congregação, é a pregação. Nós também somos pregadoras, né? Somos mulheres pregadoras, pregamos com o nosso testemunho de vida, com o nosso anúncio, aonde a gente está inserida na nossa missão, pregamos esse Jesus encarnado na realidade. É o Jesus que está presente na história humana, né? E um Jesus que transforma a vida das pessoas. Outra característica muito forte também, que faz parte da nossa congregação e fazia muito parte de São Domingos, da espiritualidade de São Domingos, é a alegria, né? São Domingos era um homem alegre, né, que contagiava as pessoas, né? Ele anunciava esse rosto alegre de Deus, que traz esperança àqueles que estão já desesperançados, que estão tristes. E a nossa fundadora também, ela trouxe para a nossa congregação essa herança da espiritualidade dominicana. E isso é uma coisa que hoje em dia, né, é muito necessário para as famílias, né, devido a toda a situação que a gente tem vivido, que tem nos deixado muito tristes, muito abatidos, muitas preocupações. Então, essa espiritualidade da alegria, ela é contagiante, né? Então, isso é também uma espiritualidade que pode ser vivenciada por todas as famílias, né? Não só a família religiosa, mas nós podemos também transmitir isso a todas as famílias. Agora, Frei Paulo, quando nós falamos dos dominicanos ou da família dominicana, primeiro eu gostaria que o senhor pudesse, às vezes, nos indicar quantos grupos fazem parte aproximadamente, né? E quantas pessoas são alcançadas, seja nessas ordens, através dos votos, ou até mesmo na vivência através como terciários, né? Como a consagração laica através dos terciários que nós temos nessas famílias, Frei. O primeiro grupo, na verdade, a ser fundado por São Domingos foi o grupo das monjas dominicanas, não é? Então, o ramo feminino, de certa forma, até precede o masculino. Aí depois, nós temos as monjas, que são as irmãs de vida contemplativa, temos várias congregações de vida ativa, que eu nem sei precisar exatamente o número exato, são muitas, não é? E temos o ramo masculino dos frades dominicanos, que não existe na história da ordem, embora tenha tido momentos assim de bastante tensão, nós nunca nos dividimos enquanto grupo para ter mais de um grupo institucionalizado. E temos também os irmãos e irmãs, os leigos e leigas dominicanos que optam pela vida familiar, matrimonial e seguem o nosso carisma. Que no Brasil nós temos várias fraternidades leigas onde nós estamos presentes. Atualmente, os frades estão presentes no estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiás e aqui em Goiânia. Estamos presentes também no Tocantins, em Minas Gerais. Somos 10 fraternidades dominicanas espalhadas pelo Brasil. Perfeito. Irmã Sandra, onde os dominicanos e dominicanas podem atuar através do seu serviço na igreja? Bom, a igreja, né, como diz o Papa Francisco, é uma igreja em saída, de portas abertas. Nós atuamos dentro da igreja, podemos atuar, né, no serviço de evangelização, nas pastorais, mas nós também estendemos nossa pregação para fora da igreja também, porque a igreja ela não é somente o templo, né, mas ela é também onde está o povo de Deus. Então, nós temos a liberdade de atuar
aonde for necessário a pregação da palavra de Deus, aonde for necessário a evangelização. Podemos atuar, né, nas pastorais sociais, nas pastorais já tradicionais da igreja. Podemos atuar também, né, na evangelização, na dimensão social da evangelização, né, que não é necessariamente dentro do templo, mas aonde, como eu disse, aonde é necessário, né, a nossa presença testemunha de Jesus Cristo. E, Frei Paulo, quando nós falamos também da atualização do carisma, vocês fizeram essa experiência, principalmente após o Concílio Vaticano II, e houve esse acento para a promoção da justiça e da paz. É uma característica que me chama muito a atenção na família dominicana, é a promoção da justiça e da paz. Isso tem a ver com esse caráter intrínseco de pregar o Evangelho, mas também de pregar a verdade, de fazer prevalecer a verdade nas relações humanas? Então, quando nós falamos que a pregação dominicana é uma pregação encarnada, ela procura viver o carisma cristão, viver a encarnação de Jesus Cristo. Você falou muito bem na sua apresentação, na vida do mundo, né? É perceber, é viver Jesus Cristo no mundo. É uma espiritualidade cristocêntrica, centrada na pessoa de Jesus Cristo, não é uma espiritualidade que se orienta por valores cristãos, vamos dizer assim, não. É a pessoa de Jesus Cristo que nos motiva a pregar o Evangelho. Agora, quando nós falamos encarnada, uma espiritualidade encarnada, nós estamos falando da vivência da vida de Jesus Cristo, tentando ser imitadores e imitadoras de Jesus Cristo, tentando viver como ele viveu, no mundo em que nós vivemos. Na época de São Francisco, na época de São Domingos e de São Francisco, no caso São Domingos, um dos principais desafios que ele percebeu foi o desafio da igreja dialogar com os movimentos heréticos. Nós, no mundo plural, como é o nosso mundo hoje, que a questão da heresia talvez não seja uma questão central na vida da igreja, mas muito pelo contrário, é questão do diálogo mesmo, né? Entre as diferentes tendências que existem no mundo, mesmo as tendências religiosas, e talvez a hipocrisia, a mentira, não é? O não reconhecimento da dignidade humana talvez sejam desafios que se colocam para nós na atualidade. Então, ao longo dos anos, os capítulos, as constituições da ordem, o capítulo é a reunião, né, de todos os superiores e representantes da ordem. Esses momentos de reflexão, eles vão, não é, atualizando o carisma, e algumas dimensões evangelizadoras vão sendo agregadas na missão da ordem. E a dimensão de justiça e paz foi uma que ganhou bastante força na vida dos dominicanos, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, reconhecendo que essa dimensão de justiça e paz, ela é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós apenas procuramos dar ênfase a isso, tentando orientar o nosso trabalho a partir dessa dimensão. Paz na família, paz entre as nações, justiça, não é? Na condução das sociedades, tudo isso são coisas que muito cara para nós e para a qual nós dirigimos o nosso olhar, a nossa contemplação e a nossa pregação. Perfeito. Nós temos de ir para o intervalo, mas na volta eu gostaria que a gente falasse sobre esse contato
bonito, por assim dizer, e eu acho que marca a tradição da piedade popular da igreja, que é a promoção da oração a Nossa Senhora a partir de um método, que é o Santo Rosário. Eu gostaria que a gente pudesse voltar a isso, porque muita gente reza e talvez não sabe o papel que teve São Domingos para que essa realidade alcançasse tantas pessoas, tantas famílias religiosas como a nossa, né? Nós, redentoristas, trazemos também o rosário, esse mesmo rosário que foi objeto de promoção e, por assim dizer, de difusão da espiritualidade dominicana para tantas e tantas famílias. Mas nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais roda de conversa. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico nessa tarde de segunda-feira, agora 4h04 pelo horário de Brasília. Momento da nossa roda de conversa falando sobre espiritualidade dominicana. Aqui 2 filhos de São Domingos, o Frei Paulo Sérgio e a irmã Sandra, que nos ajudam a mergulhar nesse oceano de riqueza espiritual, que é esse jeito de São Domingos de viver a espiritualidade cristã. E antes de ir para o intervalo, nós falávamos dessa contribuição que, acredito eu, fundamental para a piedade popular, que é a oração do Santo Terço no sentido da promoção. São Domingos promove esse Santo Rosário. E aí eu queria que o Frei Paulo começasse falando para nós sobre essa relação de São Domingos com Nossa Senhora e a promoção do Rosário em si. Então, primeiramente... O senhor também usa o rosário, né? Estou vendo aí no hábito do senhor. eu fico procurando o rosário. Exato. Então, como você mesmo, Wellington, pontuou, o rosário ele é um método bastante inclusivo. E ele já nasce assim. Aqueles religiosos que, na época, não conseguiam ler o ofício, eles rezavam Pai Nosso, né? Os 150 salmos eram substituídos por 150 Pai Nossos e depois acrescentaram Ave Marias entre os Pai Nossos, e aí nós vamos ter esse formato. E os dominicanos realmente, em um certo momento, foram grandes difusores desse método de oração. E aí nós vamos ter essa fase, vamos dizer assim, de inclusão, que também é um auxílio para uma atitude que é fundamental para uma vida orante, que é a concentração. Ele te traz, te possibilita esse auxílio. E depois a contemplação da vida de Jesus, que vai sendo inserida nesse método orante através dos mistérios, né? Então, o Santo Rosário, tal como nós temos hoje, ele vai ser construído a partir de um processo que eu diria um processo contemplativo da vida de Jesus, e depois uma oração comunitária, mas também uma oração individual, e a sabedoria da Igreja, aos poucos, vai fazendo do Santo Rosário vamos usar a palavra, uma ferramenta de grande valor espiritual e facilitadora da contemplação, que leva as pessoas a viver os mistérios da vida de Jesus e trazer a vida de Jesus para perto das pessoas. E isso vai ficando, sobretudo,
durante a Idade Média, mas depois, no decorrer do tempo, vai se tornando algo que integra a vida e a missão dos frades dominicanos. E, com o passar do tempo também, a devoção a Nossa Senhora do Rosário, que vai ser o título de Nossa Senhora que a ordem vai apresentar, né, como a sua mãe protetora. E aí as irmandades de Nossa Senhora do Rosário, que vão sendo esse espaço de oração, e que os devotos de Nossa Senhora do Rosário, sobretudo em Portugal e depois que vai até as colônias portuguesas da África, e Angola e Moçambique, essa devoção chega aqui no Brasil através dos negros que vieram escravizados para cá, e depois essas comunidades de Nossa Senhora do Rosário vão ser confrarias de negros e negras, né, que vão estar bastante presentes na vida do nosso povo. Com o tempo vão adquirindo, inclusive, uma certa autonomia, não é? E aí nós vamos ter nas principais cidades históricas do Brasil, aqui mesmo em Goiás, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que depois foi a igreja que os dominicanos assumiram quando chegaram da França. Temos também em Ouro Preto essa igreja, e várias outras cidades históricas que eram espaços onde se desenvolvia uma espiritualidade, obviamente que tem-se uma dimensão sincrética nessa experiência, não poderia ser diferente, e um espaço também de socialização dos negros e negras do Brasil. Interessante. E, irmã Sandra, ainda hoje existe esse sentido de se promover o rosário como esse método da meditação dos mistérios da vida de Cristo através da presença onde tem um dominicano, uma dominicana, a exortação para que se aprenda a meditar os mistérios da vida do Senhor, né? Sim, e como Frei Paulo diz, é uma oração contemplativa, né? Porque contempla, você rezando o texto, você contempla os principais mistérios da vida de Jesus, né? E que se identificam com a nossa vida hoje. E é interessante porque reúne a própria oração que Jesus ensinou, que foi o Pai Nosso, né? E a homenagem, a contemplação também com a presença de Maria, né? Quando a gente reza a Ave Maria. E é uma oração bem acessível, uma oração simples, mas profunda, né? É uma oração que não é simplesmente repetição de palavras, mas é uma oportunidade para que a gente conheça mais Jesus Cristo, que a gente realmente traga Jesus para a nossa vida, que a gente testemunhe Jesus através dessa oração, e também a presença de Maria, né? Ali como aquela que nos leva a Jesus, né? Através de Maria, a gente tem até aquela expressão que as pessoas dizem sempre, né? Maria passa na frente, né? Na frente no sentido de que ela sempre abre as portas para nós, para que nós conheçamos mais seu Filho, né? E que estejamos sempre mais perto dele. Então, a oração do texto é uma oração, né, bem popular, bem acessível e muito profunda, né? E é muito importante. Por isso que nós temos o costume de rezá-la, né, rezar a oração do rosário, né? E também rezar junto com o povo, né? Com o povo de Deus. Não só entre nós, religiosos, mas rezar junto com o nosso povo de Deus. Frei Paulo, o senhor tem uma presença também como um bom dominicano nas faculdades, né? O senhor é professor e tem estudado muito sobre a questão da educação. Onde hoje a presença dominicana se faz, digamos assim, atualizando, vivenciando o seu carisma? Onde os dominicanos estão atuando hoje? Continuam vivenciando o carisma deixado por São Domingos? Sendo a pregação a nossa principal referência de missão, e a pregação não apenas com a palavra, mas a pregação com a vida, a pregação
que se faz solidariedade, a pregação que se faz diálogo, a pregação que se faz parceria, né, com aqueles que estão empenhados em promover a paz, em promover a justiça, em desenvolver o bem comum. Eu diria, eu sempre costumo dizer que todo lugar é um lugar onde os dominicanos, onde existe pessoas, é um lugar onde os dominicanos devem atuar. Nós atualmente atuamos em paróquias, atuamos em universidades, atuamos nos meios de comunicação social, trabalhamos junto aos movimentos sociais, como prestando assessoria, não é? E nas comunidades em geral. Não é? Então, a nossa pregação, ela, como diria, não é? Como é bastante conhecido aqui no Brasil, que o poeta deve ir aonde o povo está, o missionário também deve ir aonde o povo está, não é? A nossa missão é estar junto ao povo de Deus, obviamente, utilizando aqueles mecanismos que potencializam a difusão da palavra de Deus. É isso mesmo. Irmã Sandra, nós temos na expressão da espiritualidade dominicana, o Frei bem lembrou, a presença feminina, primeira ordem fundada por ele, a das monjas, mas depois, na sequência, vieram muitas outras famílias religiosas femininas que bebem dessa mesma fonte da espiritualidade. Onde as mulheres estão presentes na sua atuação como dominicanas no mundo? Bem, como o Frei Paulo disse, né? Onde está o povo de Deus, nós devemos estar presentes. A nossa congregação especificamente, terminamos um capítulo agora há pouco, um capítulo provincial, onde a gente toma as grandes decisões, e nós confirmamos, né, reafirmamos nossa opção por estar prioritariamente onde estão os mais pobres, os mais necessitados, e a gente chama esses lugares de além fronteiras. As fronteiras a gente chamaria onde as pessoas estão naquela situação, né, de grande necessidade. E as situações além fronteiras são aquelas que já, né, realmente é a miséria da miséria mesmo. Então, nós escutamos esse apelo de Deus para que a nossa pregação, a nossa evangelização chegue até essas pessoas onde não tem ninguém por elas, né? Foi uma opção que nossa congregação fez. Mas as congregações, elas vão fazendo as opções, né, de acordo também com o seu carisma próprio, que nós temos, bebemos do carisma dominicano, mas como congregações femininas também bebemos do carisma de nossos fundadores, de nossas fundadoras, né? E a nossa fundadora, por exemplo, a expressão do carisma é a educação e a saúde. A educação no sentido amplo, não só dentro da instituição, como também a educação popular, a educação, formação do povo, né? E a saúde também, a saúde tanto institucional quanto popular. E também essa presença missionária nas fronteiras, onde existe, né, a fronteira entre a vida e a morte, né? Escutando também os apelos da nossa igreja, né, expressados pelo Papa Francisco, né, que nos chama sempre a dar esse passo além fronteiras. Então, nós estamos presentes em várias frentes. Estamos presentes junto aos migrantes, junto aos sem terra, junto às mulheres violentadas, em situação de violência, às pessoas traficadas. Então, aí onde clama a voz do povo pela presença de Deus, pela presença amorosa, misericordiosa de Deus, nós sentimos o apelo de estarmos presentes, assim como São Domingos também sentiu, naquele momento, a necessidade de estar presente entre os hereges, né, os cátaros, onde aqueles que necessitavam dessa palavra de Deus, né? E era no caminho. São Domingos pregou no caminho ele converteu muitas pessoas com seu testemunho, e é no caminho, na vida, ouvindo os clamores do povo, que a gente vai levando a palavra de Deus, né? É interessante, eu conheço um pouco da história dos dominicanos aqui no nosso estado, eles nos precederam na chegada em Goiás. Mas, Frei Paulo, onde hoje nós podemos identificar os lugares de maior desafio da presença dominicana diante dos problemas do mundo?
aonde os dominicanos hoje estão presentes e enfrentam maiores desafios na sua presença? O Papa Francisco, e também o último capítulo da Ordem, chama a atenção da necessidade da presença da Igreja nas fronteiras geográficas e existenciais da humanidade. Nós temos o grande desafio de nos fazer presentes naqueles lugares onde a vida se encontra sob ameaça, seja devido a uma situação de injustiça social, onde as forças da morte atuam prejudicando a vida, seja em espaços onde existe uma espécie de adoecimento existencial, onde as pessoas estão perdendo o sentido da vida. E essa situação, você pode estar onde for, você se depara com situações dessa natureza. Não é? Então, onde nós estamos, nessas mais de 10 presenças que nós temos no Brasil, eu falo do ramo masculino, mas se formos colocar o feminino, estamos presentes em todos os estados da federação, praticamente. Então, onde nós estamos, nós somos convidados a lançar o nosso olhar para essas periferias geográficas e existenciais, né? Aonde existem homens e mulheres nesse momento angustiados, seja pelo desemprego, seja pela doença, seja pela falta de sentido na vida, seja pela depressão. Nós somos convidados a lançar o nosso olhar, a nos aproximar desses irmãos e irmãs. Nós temos presença em bairros, por exemplo, que são bairros considerados de classe média alta, nas principais cidades do Brasil, nas grandes metrópoles, e temos presença em cidades com pouco menos de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, e os desafios são os mesmos. Eu gostaria até de aproveitar, Wellington, para partilhar uma experiência. Quando eu estudava teologia lá em São Paulo, eu trabalhei com um grupo de jovens de classe média alta em um bairro chamado Perdizes, ali perto da PUC de São Paulo. Sim. Que as pessoas têm um padrão de vida totalmente imerso nessa cultura digital que nós presenciamos. Depois de ordenado, eu vim aqui para Goiás Velho trabalhar com os assentamentos, as pequenas comunidades rurais de beneficiários da reforma agrária. Antes disso, eu havia trabalhado com os presos na pastoral carcerária, lá onde está o nosso noviciado em Uberaba. E o que chamou mais minha atenção é que em todos esses lugares, de um bairro considerado nobre de São Paulo, passando pelo o presídio até as comunidades rurais de Goiás, eu encontrei homens e mulheres realizados, até mesmo na cadeia, felizes, e encontrei homens e mulheres angustiados, deprimidos, precisando de uma palavra de alento e de socorro. Então, o que essa experiência me diz? Independente do lugar, o Evangelho é necessário. Independente do lugar onde as pessoas estão, o Evangelho pode ser remédio para a vida de muita gente. É isso mesmo, e eu quero aqui agradecer a presença
dos dominicanos que vieram para abrilhantar o nosso almanaque católico, a irmã Sandra. Muito obrigado, irmã, pela sua presença aqui com a gente. Ela que teve a primeira experiência aqui na TV, ao vivo, né, irmã Sandra? Obrigado. Pode respirar fundo aqui, tá tudo certo. Obrigado, viu, irmã? Tá bom, a gente também agradece a oportunidade. Eu gostei da experiência, viu? Ai, que bom. Vai voltar mais vezes, então. Tudo bem. Vamos pedir para a nossa produção entrar em contato depois. Frei Paulo Catanhede, muito obrigado pela oportunidade. Sempre é bom, é muito bom ouvi-lo. Sempre é muito bom poder partilhar com o Senhor dessas realidades e, é claro, ajudar o povo de Deus a crescer no conhecimento, no discernimento, na partilha que a gente vai se fazendo mais próximo da pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Muito obrigado, Frei. Obrigado, Padre Wellington, pela oportunidade. Obrigado a todos aqueles que nos escutaram. É sempre uma alegria. Mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa, esse meio de evangelização fabulosíssimo que você conduz aqui através desse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço e o meu abraço a toda a família dominicana nesse dia que celebram seu pai fundador, São Domingos de Gusmão. Obrigada.